Muito bem, queridos estudantes, agora sim estamos aqui para mais uma aula de física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e agora nós vamos conhecer qual é o nosso objeto de conhecimento e o detalhamento para a nossa aula. Vamos lá então. Pessoal, hoje nós teremos a aula de número 26. No objeto de conhecimento, nós temos a investigação científica. E no detalhamento, divulgação e comunicação, popularizar a ciência, democratizar o acesso ao conhecimento científico e estabelecer condições para a alfabetização científica em física. Muito bem, pessoal. Agora que nós já conhecemos, então, qual é o conteúdo da nossa aula, vamos então dar início a ela. Muito bem, queridos estudantes, como nós já percebemos, nós vamos falar hoje sobre investigação e comunicação científica, certo? Vamos falar também das formas de como a ciência se comunica com a sociedade e como a ciência se comunica com ela mesma, entre os cientistas. Nós vamos conhecer essas duas formas de comunicação, saber as suas diferenças, as suas peculiaridades, as suas especificidades. Nós vamos, então, ter esse conteúdo na nossa aula de hoje. Então, pessoal, vamos começar falando sobre a comunicação científica. Essa comunicação científica é aquela em que a ciência se comunica com ela mesma, trocando, então, informações. Então, veja aí o conceito de comunicação científica. Ela é a troca de informações entre cientistas. Então, é como os cientistas se comunicam entre si, porque eles têm lá sua própria linguagem, seus próprios formatos de comunicação. Então, a comunicação científica é a troca de informações entre cientistas usando a linguagem e formatos especializados. Para o quê? Para disseminar descobertas entre pares da comunidade acadêmica. Então, aí na imagem, por exemplo, você vê aí a imagem de dois cientistas, divulgando suas descobertas, suas experiências, procurando trocar também informações entre si, porque esse é o principal objetivo da comunicação entre os cientistas, essa troca de informações que acontece usando lá suas linguagens e um formato de comunicação bem específicos. Com um exemplo, pessoal, a gente tem, por exemplo, as escalas termométricas que são utilizadas comumente, no Brasil, por exemplo, a escala é a escala Celsius, que nós utilizamos aí no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nos países de língua inglesa, se você viaja para os Estados Unidos, para a Inglaterra ou para o Canadá, você se depara lá com uma outra escala termométrica, que é a escala Fahrenheit. Mas entre os cientistas ali, a comunidade científica, ela não se comunica quando fala de temperatura, claro. Quando eles falam de temperatura, a comunicação entre eles, as escalas termométricas que são utilizadas, não são nem a Celsius, nem a Fahrenheit. É a escala oficial lá do Sistema Internacional, é a escala Kelvin. Então, quando um cientista faz um trabalho científico para publicar numa revista científica também, para fazer essa comunicação entre os cientistas, e ele tem que informar uma determinada temperatura, ele informa essa temperatura em Kelvin. Não informa nem em grau Celsius, nem em grau Fahrenheit. A informação vai em Kelvin, porque é como a ciência se comunica sobre temperatura. Um outro exemplo interessante é a questão do tempo. Quando se coloca a informação do tempo num trabalho científico ou na troca de informações entre os cientistas, também se utiliza a unidade de medida temporal do Sistema Internacional. Foi para isso que o Sistema Internacional foi instituído,
para que se falasse uma única linguagem, né? E essa linguagem ela é mais utilizada entre os cientistas. A questão do tempo é informada em segundos, né? Não é em hora, não é em minuto, nem dias, eles informam o tempo ali em segundo, usando também, claro, notação científica, certo? Utilizando aí todo um formato de comunicação através de gráficos, né? De vários formatos, né? Eles utilizam esses formatos de comunicação entre eles, entre os cientistas. Nós também temos, além da comunicação científica, a gente tem a divulgação científica. Olha só o que é, então. A divulgação científica, lá vai ser diferente da comunicação científica, por sua vez, é um esforço mais amplo para traduzir e compartilhar esse conhecimento científico com o público em geral, usando uma linguagem acessível para promover a compreensão, a alfabetização científica e o engajamento social com a ciência e a tecnologia. Então aí, pessoal, olha só, diferente lá da comunicação científica, a divulgação científica está mais voltada para a sociedade, né? A linguagem utilizada, ela é mais coloquial, mais corriqueira, mais assim como a gente pode falar, mais a linguagem do povo, né? Para transmitir aqueles conhecimentos científicos de uma maneira que o público-alvo agora, né, que é a comunidade leiga, possa entender sobre aquelas descobertas, sobre aquelas experiências que estão sendo feitas. Então, a divulgação científica tem essa diferença para a comunicação científica. A comunicação científica é entre os pares, é entre os cientistas, de uma forma toda, com um formato todo especializado. Já a divulgação científica não, utiliza uma linguagem mais coloquial, né? Isso para promover a compreensão e a alfabetização científica também da sociedade. Muito bem, olha só, a gente vai mostrar um cenário aqui para você, onde eu tenho cientistas conversando, né, entre si, né? E aí a gente tem o objetivo principal dessa comunicação científica, que é propagar resultados de pesquisas e avanços científicos e tecnológicos dentro da própria comunidade de cientistas e pesquisadores. Então aí nós temos o objetivo principal dessa comunicação científica entre os cientistas, entre os pares, né? De uma forma que somente os cientistas, na maioria das vezes, podem entender. Eles trocam informações entre si para divulgar pesquisas, avanços científicos e tecnológicos ali dentro da sua própria área ou na área ou em outra área qualquer da ciência, tá certo? E aí você tem novamente o objetivo principal dessa comunicação científica, é exatamente propagar esses resultados de pesquisas e avanços científicos e tecnológicos dentro da própria comunidade de cientistas e pesquisadores. Agora, qual é o público-alvo, então, dessa comunicação científica? Obviamente, né, pessoal, como a gente já está destacando aqui para você, o público-alvo, né, é a própria comunidade científica, ou seja, o público-alvo da comunicação científica são os próprios cientistas e outros profissionais que são da área, né, que comunguem os mesmos interesses. Então, os cientistas e os profissionais que trabalham com os cientistas, né, também são o público-alvo dessa comunicação científica. E aí na imagem você vê novamente duas pessoas conversando, né, provavelmente dois cientistas ou dois pesquisadores, eles estão aí em um laboratório, trocando então informações, né, através dessa comunicação científica que nós estamos falando aqui para vocês, né? Então, o público-alvo são os próprios cientistas ou as pessoas que estão envolvidas ali, né, comungando os mesmos interesses, né, com os mesmos interesses naquela pesquisa que está sendo divulgada pela comunicação científica. Ok, gente? Aí nós temos o seguinte, ó. Qual é a linguagem que é utilizada nessa comunicação científica? Essa linguagem utilizada
é uma linguagem técnica e especializada, né? Como eu falei, né? Através de artigos científicos, de relatórios, né? De teses de doutorado, teses de mestrado, nós temos aí essa linguagem, certo? Técnica utilizada e é uma linguagem totalmente especializada. Se uma pessoa leiga, né? Ou seja, que não é da comunidade científica, se depara com um artigo científico, por exemplo, ele não vai entender muita coisa. É como, por exemplo, quando nós fazemos um exame, né? Quem não é da área de medicina, claro, pega lá o resultado do exame, vê aquelas coisas escritas lá, a gente não entende muita coisa. Mas o médico, né, o doutor que está acostumado com aquela linguagem, ele vai entender todos os resultados ali daquele exame, porque ele compreende aquela linguagem, né? E não é só na ciência, né? A gente tem aí na parte da advocacia também toda uma linguagem especializada. Então, voltando lá, olha só, para a gente continuar, né, aí nessa cartela, onde você tem a imagem dessa linguagem, veja aí, né? A imagem aparece aí de como eles estão se comunicando através de uma linguagem bem técnica, certo? Os textos são escritos com linguagem específica, que obedecem normas técnicas internacionais. É como eu dei aquele exemplo para vocês no início, né? Quando a gente vai representar certas grandezas em trabalhos científicos, né? Para divulgar entre os próprios cientistas, os cientistas têm que tomar cuidado, né, com a linguagem, porque a linguagem tem que ser a linguagem técnica, especializada ali, certo? Obedecendo regras que devem ser cumpridas para que o trabalho, né, para que a divulgação científica seja considerada realmente de alguma relevância para a ciência, tá ok? Então é isso, olha só. Essa linguagem utilizada é bem técnica, segue normas rígidas, né, de como são escritos, então, esses textos aí, que são divulgados principalmente aí em revistas científicas, né, que são aí observadas pelos próprios cientistas, certo? As formas e ferramentas mais utilizadas para essa comunicação, né, a comunicação científica, que acontece aí entre os cientistas são, olha só, a gente chama de periódicos científicos. São algumas pequenas revistas que saem periodicamente, né, mostrando qual é o avanço em várias áreas do conhecimento, medicina, né, tecnologia, física, química, engenharia, né, são periódicos, né, que são divulgados em certos períodos, alguns mensais, alguns semanais, certo? Que informam para aquelas pessoas especializadas como é que está o avanço de certas pesquisas que são relevantes de seu interesse, né? É claro que a gente tem só um periódico, né? Tem vários e vários periódicos envolvidos com várias áreas do conhecimento. Nós temos periódicos para astronomia, para física, química, medicina, biologia e assim por diante, certo? Além dos periódicos, a gente também tem as conferências, certo? São quando nós temos a reunião aí, né? Uma reunião de vários cientistas ao mesmo tempo, né? Que eles escolhem um local, existem conferências, como por exemplo a COP, né? Que aconteceu no Brasil há pouco tempo, certo? A COP que estabeleceu aí alguns parâmetros, né? Algumas metas até 2030 aí para que seja freada a questão do aquecimento global, de alguns problemas ambientais. Então aí a gente tem essas conferências que são realizadas também entre os cientistas, né, de várias áreas do conhecimento. Também, além disso, a gente vai ter essas comunicações que acontecem por e-mail entre os próprios cientistas, né? E então a gente tem aí alguns exemplos de como, de ferramentas que divulgam, né, que fazem a divulgação, esse formato da divulgação científica, né? E aí nós vamos voltar novamente aí para o objetivo principal da nossa divulgação científica, né? Agora a gente está falando da divulgação científica, certo? Falamos da comunicação científica, que é entre os cientistas, e agora a gente vai aqui falar sobre o objetivo
da divulgação científica. É diferente, pessoal. Veja, a gente falou sobre comunicação científica, né? Entre os pares, usando lá uma linguagem técnica, uma linguagem que é somente lá daquele meio, né? Que segue critérios rígidos. E agora a gente vai passar a falar da divulgação científica, que é aquela informação, né, mais acessível ao público, à sociedade. Então ela tem aí o objetivo, né? A divulgação científica tem como objetivo popularizar o conhecimento científico, democratizar o acesso à informação e envolver a sociedade em debates sobre temas relevantes. Então, veja, a divulgação científica ela é mais voltada para a sociedade, certo? Para envolver a sociedade nesse meio científico, né? Para que a sociedade fique sabendo dos avanços tecnológicos e científicos que estão ocorrendo, certo? A gente tem muitos exemplos que aconteceram recentemente, né? Como, por exemplo, a questão das vacinas para a Covid-19, né? Que as pesquisas elas eram divulgadas rapidamente para que o público soubesse que existia uma grande união dos pesquisadores na área de vacina para que essa vacina fosse produzida o mais rápido possível, né? Porque a Covid era perigosa, estava matando e matou muita gente aqui no Brasil e em outros países também. Então, rapidamente, essa divulgação científica aí ocorria, né, para o público saber qual era o andamento, né, como é que estava indo a questão da vacina, né? Foi uma corrida enorme e ainda bem que essa vacina ainda saiu depois em um tempo recorde, né, quando comparado com outras vacinas. Então, a divulgação científica ela vai aí envolver a sociedade nessas informações que nós temos aí da ciência. Qual é o público-alvo dessa divulgação científica? Então, como a gente já vem dizendo aqui, a questão do público-alvo é a sociedade em geral, né? As pessoas que não são cientistas, né? As pessoas leigas, as pessoas que têm pouca escolaridade, por exemplo, certo? Então, o público-alvo dessa divulgação científica é a sociedade em geral. Cidadãos sem formação científica específica, né? Cidadãos aí que estão aí, a gente pode falar de uma maneira mais corriqueira, é o povo, né? A sociedade. Então, a divulgação científica, ela tem como finalidade informar esse tipo de pessoas, né? A comunicação científica vai lá para os cientistas, mas a divulgação científica, ela vem com esse público-alvo. É a sociedade em geral, né? Os cidadãos aí que, como nós, né? Eu me coloco também, porque eu não sou cientista, eu não sou pesquisador, mas nós temos aí essa divulgação científica que atinge todo mundo. Atinge a mim, atinge a você que está assistindo a aula, certo? Então, essa divulgação científica tem esse público-alvo aí. E aí, como a gente falou também lá da comunicação científica, sobre a questão do público-alvo, que são os cientistas, e a forma, né, o tipo de linguagem que é utilizada, então, para a divulgação científica. Olha só, a linguagem utilizada para informar o público-alvo é adaptada, mais simples e direta, buscando ser acessível para a compreensão do público leigo, né? Leigos são pessoas aí que não têm formação científica, né? Como a gente costuma chamar. Então, a linguagem é modificada. Então, eu não preciso mais, por exemplo, divulgar uma descoberta, por exemplo, que envolve a questão da temperatura, por exemplo, e divulgar ela lá na escala Kelvin, porque ninguém vai compreender. Se a gente colocar lá, por exemplo, que o planeta, que a temperatura de algum experimento, né, ou a temperatura média do planeta é 300 Kelvin, né, aí as pessoas não vão entender, né, quanto é 300 Kelvin, o que é 300 Kelvin, certo? A pessoa não tem ideia, né? Só para que você tenha uma ideia, 300 Kelvin corresponde
a 27 graus Celsius, né? Então, a pessoa, em vez de colocar lá 300 Kelvin lá na divulgação, ela vai colocar, então, em graus Celsius, que você entende, né? Você pode mensurar, 27 graus Celsius é uma temperatura alta, é uma temperatura baixa, eu me sinto bem em um ambiente a 27 graus Celsius, então aí as pessoas leigas, elas compreendem essa informação quando você coloca essa informação lá, né? Eu não vou fazer uma divulgação, por exemplo, que envolve o tempo, e eu vou colocar lá que é 5 vezes 10 à quinta segundos. Também ninguém vai entender se eu colocar em notação científica, se eu colocar em segundos. A pessoa não tem ideia se esse tempo é um tempo longo, é um tempo pequeno, é um tempo médio, né? Quanto tempo é isso? Quanto tempo dura a nossa aula em segundos? Você já pensou isso? Se a gente fosse colocar para você aí, né, a aula em segundos, ia demorar para você compreender se é uma aula curta ou longa. Mas quando a gente divulga essa aula e diz que ela vai ter 30 minutos, você compreende. Então, esse tipo de linguagem mais coloquial, né, que pode ser mais acessível e melhor entendido pelas pessoas leigas, é que entra na divulgação científica, né? Nessa divulgação, então, que nós colocamos aí para a sociedade, né? Conversando, então, de uma maneira mais coloquial, de uma maneira que as pessoas possam, então, compreender aquela informação. E aí, no mesmo rumo que nós estamos, vamos falar também quais são as ferramentas utilizadas aí para essa divulgação, certo? As ferramentas, então, que são utilizadas para essa comunicação com a sociedade, que é a divulgação científica, em geral, são diversificadas. E aí você tem essas informações em sites, né, na internet, claro, em blogs, podcasts, vídeos também, livros, programas de TV, acontece muito aí, né? Programas de TV e redes sociais, entre outros, né? E a gente pode colocar aí jornais, revistas, né? Revistas que não são científicas. E aí você vê na imagem, por exemplo, celulares aí representando essa informação que vai pela internet, né? A gente tem televisores, né? Que são utilizados aí, né? Muita gente se informa através da televisão, né? E aí a gente assiste, por exemplo, uma notícia relevante sobre uma descoberta científica na TV, né? E aí a informação é mais coloquial, a gente consegue compreender o que aquela descoberta científica quer dizer. Então, essas ferramentas aí, elas são utilizadas para essa divulgação científica que tem como público-alvo, repetindo, a sociedade, as pessoas leigas, as pessoas que não têm essa formação científica específica, né? Então, a gente tem aí, ó, repetindo, sites, blogs, podcasts, vídeos, livros, programas de TV, as redes sociais, né, que hoje estão bombando aí, né? Muita coisa a gente vê aí pelas redes sociais, mas muito cuidado com as redes sociais, porque para não divulgar, né, para não disseminar fake news, né, porque é muito comum, às vezes, a gente vê uma notícia na rede social e ela não ser verdadeira, né? Tem que pesquisar, tem que olhar direitinho qual é a fonte daquela notícia, daquela divulgação que está sendo feita ali. Então, temos redes sociais, revistas, jornais e assim por diante. E aí, como a gente já apresentou comunicação científica e divulgação científica, quais são as principais diferenças entre a comunicação e a divulgação científica? A diferença principal mesmo, está exatamente no público-alvo e na forma de comunicar. Enquanto a comunicação científica visa o intercâmbio entre especialistas, né? Entre cientistas, entre os pares lá, certo? Daquela pesquisa, a divulgação científica tem o papel de levar o conhecimento para o público em geral, para a sociedade, promovendo um melhor entendimento e a participação da sociedade na ciência e na tecnologia. Então veja aí onde está essa diferença, né? A diferença público-alvo e forma de comunicar, né?
Na comunicação científica, o público-alvo são os próprios cientistas e eles se comunicam de uma forma bem específica, numa linguagem que dificilmente uma pessoa leiga vai entender. Já na comunicação científica, né, aliás, a comunicação científica ela visa a comunicação entre os especialistas, já na divulgação científica, aí a informação, o público-alvo é a sociedade, as pessoas leigas, e a forma de comunicar, a forma como se comunicam é diferente, sites, blogs, redes sociais, internet, TV, né, jornal, revistas, né? Então nós temos aí essa diferença básica entre uma e outra. A importância da divulgação científica reside na aproximação da ciência e da sociedade, tornando-a mais relevante para o dia a dia das pessoas. Além disso, a democratização da informação torna o conhecimento científico acessível a todos, contribuindo para a educação e a inclusão social. Afeta também a tomada de decisão, pois permite que os cidadãos participem de debates sobre temas científicos e tecnológicos que afetam suas vidas e a sociedade. E aqui, pessoal, a gente vai ter aí, para finalizar, a gente tem aqui um organograma, né, do conhecimento científico. Então, veja, começamos aí pelo próprio conhecimento científico. E aí a gente vê que isso aí vai gerar aqui, olha só, conhecimento científico, e a setinha agora vai aparecer aí o que vai gerar agora. Comunicação científica. Então, o conhecimento científico, ele passa pela comunicação científica, tá certo? E aí a comunicação científica, ela vai para duas outras fases. Olha só, vamos lá ver quais são as fases, começando lá em cima, disseminação científica, que vai para os... que tem duas fases ali, comunicação, né, a disseminação científica, tem lá a comunicação, né, que entre pares, certo? E extrapares, intrapares e extrapares. Intrapares entre os próprios cientistas, extrapares com a sociedade. E temos ali a divulgação científica. A divulgação científica já vem ali, olha, com jornal científico e outros tipos de divulgação. Então, esse organograma aí, ele resume tudo aquilo que nós falamos na nossa aula hoje, né, sobre essa comunicação científica. Os dois tipos, nós temos lá a comunicação entre os próprios cientistas e a divulgação científica, que tem como público-alvo a própria sociedade, certo? Que usa aí uma linguagem mais corriqueira para que as pessoas, então, possam entender, certo? Como isso acontece, né? Como é que o conhecimento científico vai se desenvolvendo. Então, pessoal, chegamos ao final aqui da nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado e entendido, e a gente se encontra aqui numa outra oportunidade. Tchau, pessoal!